Olá, eu me chamo Professor Danilo e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a Lei 1093 de 2009, que divide algumas categorias de professor. Bom, deixando bem claro, antes de nós começarmos esse vídeo, que a lei que nós vamos tratar agora de 2009, ela é referente ao estado de São Paulo. Cada estado tem a sua lei que regulamenta esses contratos temporários. Então, para tentar explicar um pouco, eu fiz algumas pesquisas e aqui vai a análise que eu fiz, a interpretação dessas leis. Há uma grande diferença entre a lei de 2009 e a lei antecessora a ela, que é a lei de 1974. E aqui nesse vídeo eu vou tentar trazer ali as principais diferenças e por que ela é um grande divisor de águas. Para começo de conversa, a primeira coisa que eu notei nessa lei é que ela determina um prazo para esse contrato, um prazo de vigência do contrato. No caso, primeiro, essa lei ela pode ser utilizada por qualquer secretaria do estado de São Paulo. Ela pode ser usada pela Secretaria da Saúde, ela pode ser usada pela Secretaria de Meio Ambiente, ela pode ser utilizada pela Secretaria de Habitação, depende da demanda. Só que a gente conhece mais ela na Secretaria de Educação. Existem algumas regras, alguns artigos que deixam bem claro a diferença dos demais contratos para os contratos de docência, que são destinados à Secretaria de Educação. Um dos exemplos mais visíveis é o período de vigência. Para qualquer funcionário, para qualquer contrato aberto por qualquer secretaria, o prazo é de 12 meses de vigência. Enquanto para a docência, para a Secretaria de Educação, o prazo é de 3 anos, sendo prorrogado até o final do ano letivo. Então vamos supor, eu fiz o contrato, ele se encerra no mês de abril. Ele é prorrogado até o final do ano letivo para que você cumpra aquela carga, supra aquela necessidade da Secretaria de Educação. Então, é uma primeira característica que a gente pode identificar nesta lei. Mas, por que ela é um grande marco? Analisando a lei anterior, que é de 1974, eu pude observar algumas características que fazem essa grande diferença. A primeira delas é que naquela época, quando o professor era contratado, e ele era contratado em cima dessa lei de 1974, ele não tinha uma vigência. Dentro dessa lei tinha regras de aposentadoria, você tinha lá o tempo de serviço para você se aposentar, a idade que você tinha que ter para se aposentar. Então ele determinava a aposentadoria por idade, por tempo de serviço. Deixava claro que o professor ele tinha direito a faltar para se utilizar do IANSP, que é como se fosse um plano de saúde, tipo a Amil, Sul América, Unimed. Essa lei era muito aberta, ela era muito abrangente, então tinha suas regras, suas características, e essa era a lei antiga, então não tinha um prazo determinado. O que foi que mudou entre 2009 e 1974 para que tivesse que fazer essa lei? No ano de 2007, São Paulo criou a SP-Prev. É o Serviço de Previdência Social para todos os titulares de cargo, tanto militares quanto estaduais, professores e tudo mais. Então, a partir daquele momento, quem era titular de cargo, ou seja, quem era concursado, passava a ter um sistema de previdência diferenciado. O que foi visto nessa lei, que foi retirado dos professores contratados, era a utilização do IANSP. Então, assim, esses professores que eram contratados, tecnicamente falando, eles ficaram um pouco desamparados e ficaram sem entender. Então, os professores concursados, os professores efetivos, quem era titular de cargo, tinha direitos e deveres, enquanto os professores contratados, eles tinham apenas obrigações. Então, a partir deste momento, em 2009, foi promulgada a lei que deixava bem claro algumas regras. Então, por que há uma grande diferença? Por que há hoje uma categorização de professores de antes da lei e depois da lei? Porque, primeiro, os professores que foram contratados através da lei anterior, eles não têm um contrato com uma vigência estipulada. Você vai trabalhar por 30 anos se o seu contrato está encerrado. Não tem um prazo determinado. Então, eles automaticamente se tornavam estáveis perante o Estado, perante a lei. Então, por conta disso, a partir do ano de 2009, a partir do momento que essa lei de 2009 foi assinada, todos os professores foram recategorizados, colocando uma categoria em que eles tivessem estabilidade, diferenciando os que tinham aula atribuída e os que tinham apenas aulas eventuais, que não tinha aula atribuída. Então, por isso que é uma lei que marca a nossa categoria de professor, porque antes de 2009, todos os professores que tivessem contratos firmados, eles tinham uma estabilidade até a sua aposentadoria.
Com a criação da SPPrev, foi vista a obrigatoriedade de estipular ali também que aí para o professor contratado, ele não vai ser aposentado pela SPPrev e sim pelo INSS. Algumas informações que eu acho claro trazer aqui neste vídeo é que na lei de 2009, ele traz algumas informações que muita gente não observa. Por exemplo, ali nessa lei, regulamenta também as faltas que esse professor pode ter. Deixa bem claro as faltas justificadas. Por exemplo, esse professor ele tem direito a 2 dias de folga após o seu casamento. Ele tem 2 dias de folga quando um parente de primeiro grau acaba vindo a falecer. E além disso, deixa bem claro que os professores que são contratados por esta lei, eles terão no regime geral da Previdência Social, deixando bem claro que o professor contratado, ele vai ser aposentado somente pelo INSS e não pela SPPrev. Então, por isso que é um divisor de águas. Resumidamente, essa é a melhor explicação que eu consigo dar hoje sobre a Lei 1093 de 2009. Não deixem de se inscrever nesse canal, curtir, comentar. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos seus comentários sua dúvida, que eu vou ler e vou responder. Não percam os próximos vídeos, compartilhe com seus colegas. Até a próxima, tchau!